Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do Processo Concursos. Estamos aqui gravando mais um dia de aula, mais um dia, e agora a gente vai entrar na nossa primeira aula de Processo Penal Militar, Direito Processual Penal Militar. Pessoal, se você está, porventura, passeando aqui na sua plataforma e falou, rapaz, sabe, hoje eu tô a fim de estudar Processo Penal Militar. Vamos ver como é que é isso aí? Faz o seguinte, respira, vai lá. Assista às aulas de Direito Penal Comum. Assista às aulas de Processo Penal. Assista às aulas de Estatuto da PMDF. Você precisa ter um conhecimento, pelo menos elementar, relacionados à hierarquia e à disciplina dentro da corporação, sobre algumas atividades internas, certo? Sobre os postos e as graduações. Assiste às aulas de Penal Militar. Aí você vem aqui e começa a assistir a nossa primeira aula de Direito Processual Penal Militar. Beleza? A gente montou esse curso, essa preparação, com esse fundamento. Tá? Então a gente não vai... Algumas coisas a gente vai voltar nos princípios, né? Alguns princípios da ação penal, princípios do processo penal, a gente vai falar rapidamente sobre eles, para você recordar, né? E entender que eles fazem parte, sim, do estudo do Direito Processual Penal Militar. Mas muitas coisas a gente vai tocar um pouco mais rápido, né, sem se aprofundar demais, para que você consiga visualizar aquilo que tem uma grande incidência, uma grande relevância no estudo do Direito Processual Penal Militar. Beleza? Então vem comigo, vamos falar então primeiro, tá? Primeiro, antes de tudo, né, vamos falar do que se trata o processo penal militar e dos seus princípios constitucionais, né? Princípios do processo penal como um todo, que estão dispostos na Constituição. Então, de onde surge a ideia de processo? Tá? De processo penal e, no nosso caso, do processo penal militar. A partir do momento que o indivíduo pratica um crime, pratica uma infração penal, que é considerada crime militar, surge para o Estado o direito de aplicar uma sanção penal contra esse sujeito. Mas para aplicar essa sanção penal, o Estado não pode aplicá-la de qualquer forma, ao arbítrio da autoridade policial que conduziu a investigação, do Ministério Público que denunciou esse sujeito por esse crime militar, o juiz que está apreciando aquele caso, no nosso caso, no penal militar, né, pode ser um juiz singular ou pode ser um conselho permanente de justiça ou um conselho especial de justiça. Essa pena não pode ser aplicada de qualquer forma. É preciso observar um rito, certo? Em que se garanta a esse indivíduo que está acusado de um crime militar alguns direitos fundamentais que foram estabelecidos, né, na nossa Constituição, mas que tem uma origem, né, na formação do Estado moderno e sim, né, da própria civilização ocidental. Então, quando se deparou com as bárbares, né, que ocorriam, quando o Estado tinha um poder absoluto de fazer o que bem entendia com seus indivíduos, é que foi se fundamentando a ideia de, olha, nós precisamos limitar o poder punitivo estatal. E o processo penal consubstancia, sim, uma materialização de um limite do poder punitivo estatal. Então a pena que vai ser aplicada, embora o sujeito tenha praticado um crime, por mais bárbaro que seja o crime, tem que observar as regras processuais. E assim como no processo penal comum, no processo penal militar, a observância das formas de como que é conduzida esse processo, como é conduzido as atividades para que se aplique uma pena ao final desse processo, a forma é tão importante quanto o mérito, quanto as decisões de conteúdo, as decisões de fato sobre as circunstâncias, certo? Então, uma inobservância da forma no processo penal, ora, o juiz deixar de ouvir uma testemunha de defesa, ou a acusação produzir uma prova ilícita, certo? Não, mas o fato aconteceu, sim. Mas se não observar essa ritualística processual, que a gente vai chamar de devido processo legal, que é o que está esculpido na Constituição, quando ela fala o seguinte:
ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens, ou perder os seus bens, sem o devido processo legal. Essa é a concepção, essa é a ideia, certo? Do devido processo legal. No processo penal militar, obviamente, também isso deve ser observado. Muito cuidado, tá, pessoal, nas provas, principalmente no processo penal militar, porque o examinador, às vezes, ele tenta colocar você numa situação em que, olha, a gente viu, né, o direito penal militar, a gente viu que tem uns rigores, né, mais que não são aplicáveis no direito penal comum, algumas penas que são mais graves, alguns benefícios, medidas despenalizadoras que não se aplicam. E aí o examinador às vezes coloca você numa situação de, olha, porque é processo penal militar, não precisa observar alguns princípios constitucionais, né? Essa questão de contraditória e ampla defesa, não, né? A gente tem aquela concepção de que militarismo e autoritarismo são sinônimos, né? Uma pré-concepção, um preconceito, e que na prática, né? Bom, na prática, às vezes você visualiza assim, atos autoritários, né, de autoridades militares, mas você também visualiza isso dentro do âmbito das autoridades civis. Mas na nossa legislação isso não é contemplado. Tá? O autoritarismo ele não se confunde com o militarismo. O fato de você ter sim um regime mais rigoroso, e aí decorre lá, lembra das nossas primeiras aulas de penal militar. Por que a aplicação, né, no direito penal militar é um pouco mais severa, mais rígida? Por que os militares são submetidos a diversas instâncias de controles? Por que os policiais militares são submetidos a tanto controle da sua atividade? Porque historicamente, tá, isso é inegável, são fatos. O abuso de poder parte daqueles membros do Estado que possuem armas, né? Historicamente foi assim que aconteceu. Então, para esses indivíduos é necessário sim um critério de controle um pouco maior, certo? Não que esse controle inviabilize a própria atividade, né, de segurança, mas a esses sujeitos, em qualquer civilização, por mais primitiva que elas for, vai ser imposta sim um controle mais rígido, um regime disciplinar diferenciado daqueles que não têm essa responsabilidade de prestar segurança ao Estado, né, a interna ou externa. Tá? Então, feita essa introdução aí de um pouco mais de 8 minutos a respeito da lógica de um processo penal e de um processo penal militar, um processo penal militar constitucional, a gente tem que observar esses princípios também. A gente falou do devido processo legal, mas se aplica também no processo penal militar o princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, em que ninguém será considerado culpado senão aquele condenado por uma sentença transitada em julgado, uma sentença penal condenatória que não admite mais recurso. Aí sim o sujeito é considerado culpado. O princípio da presunção de inocência ele vai se desdobrar numa regra de tratamento também. O indivíduo sequer pode ser tratado como culpado ao longo do processo. Por isso que você tem uma restrição do uso de algemas. E pasmem, senhores, no Código Penal, Processo Penal Militar, ele já regulamentava o uso de algema muito antes da súmula vinculante número 11 e do decreto presidencial, não vou me recordar o número, mas que também trata, né, da regulamentação do uso de algema. Presunção de inocência, então tem essa condão. Então não importa, o sujeito pode ser preso em flagrante, com 300 testemunhas, filmado. Para eu dizer que ele foi culpado por uma infração penal, é só após a sentença transitada em julgado, que não admite mais recurso. Isso tem efeitos deletérios, tem prejuízo para a segurança pública? Sim. Favorece a impunidade, né? E muitas das vezes, principalmente nos crimes de colarinho branco, ou crimes que não são perceptíveis, né, ao policiamento ostensivo, ou que o flagrante, a situação flagrancial não é tão evidente, sim, mas é uma regra constitucional, certo? O princípio da presunção de inocência também deve ser observado no nosso processo penal militar. E, professor, por que eu estou revisando esses princípios? Porque o nosso Código de Processo Penal Militar ele é anterior à Constituição Federal. Então, ao longo das nossas aulas, a gente vai se deparar com alguns dispositivos que você vai ler e falar assim, não, peraí, mas... E aí você vai abrir a lei seca
lá no site do Planalto, mas professor, isso aqui não está revogado, não. E o senhor está falando que isso não está valendo? Como assim? Porque lembre-se, leis anteriores à Constituição, a gente diz que elas são não recepcionadas pela ordem constitucional quando colidem, né, com algum princípio da nossa Constituição. Por isso que você tem que ter os princípios penais e processuais penais muito bem fundamentados. Porque quando você lê lá um dispositivo no Código de Processo Penal Militar em que o silêncio do acusado poderá ser interpretado em prejuízo do réu pelo juiz, opa, você fala aí, não, isso aqui está violando o princípio da presunção de inocência. Como assim? O silêncio vai importar um prejuízo? O juiz pode valorar negativamente porque o réu ficou em silêncio? Não, ele tem o direito ao silêncio. É um dos desdobramentos do princípio da presunção de inocência. E também do princípio da vedação à autoincriminação. Mais ligado até ao princípio da vedação à autoincriminação. Ou do nemo tenetenus si detegere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém pode ser coagido, compelido a falar, a entregar uma prova que possa lhe prejudicar dentro de um processo penal. Daí que decorre a vedação da condução coercitiva para o interrogatório, que foi sedimentado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Daí que decorre a hipótese de você não ser obrigado a soprar o bafômetro. Ok? Uma conduta ativa não pode, que você se recusa a fazer, não pode lhe levar, com base nisso somente, a uma condenação, no caso aqui, do crime de embriaguez ao volante. Agora, não, se você tiver outros elementos de prova, não, você tem filmagem da fala embargada, né, o testemunho, né, de outras pessoas dizendo que está com odor etílico, que não consegue, não tinha condições nenhuma de estar dirigindo porque realmente estava embriagado, ok. Mas o simples fato de ter negado soprar o bafômetro não pode levar, certo, a um entendimento que ele não criminalizar com base só nesse fato. Por quê? Porque no nosso direito constitucional é princípio de processo penal a questão da vedação à autoincriminação, certo? A gente falou aqui também da inadmissibilidade de provas ilícitas e daquelas derivadas das ilícitas, né? Então, uma prova obtida por meio ilícito, ela não vai ser admitida num processo penal militar. Não vai. A gente vai ter que tomar bastante cuidado aqui com os elementos de informação. Tá? Quando eu falar prova, pessoal, tá? Tecnicamente, o termo correto de prova ele só ocorre no decorrer do processo, porque é um instituto jurídico que depende, certo, da manifestação do contraditório da ampla defesa. Só é prova aquilo que a acusação produziu e a defesa teve a oportunidade de se manifestar a respeito, exerceu o contraditório da ampla defesa no âmbito de um processo. Aquilo que é colhido na investigação, no inquérito, a gente vai ver que a gente vai chamar de elemento de informação. Ah, professor, mas tem muita gente que é condenada só com... Sim, filho, mas esse elemento de informação ele vai ter que ser repetido no curso do processo. Vai acontecer com você. Você vai ser policial militar, você vai realizar uma prisão em flagrante, o indivíduo estava praticando tráfico de drogas. E aí vai ter uma audiência e você vai reproduzir o mesmo depoimento que você falou lá 4, 5, 6 meses atrás, dependendo do local, que você falou lá em sede policial. Até 1 ano, até 2. Enfim. Pausas para o desabafo, né? É isso. E aí sim, aquele seu depoimento testemunhal vai ser considerado uma prova, porque ali a defesa vai poder se manifestar. Está submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Certo? Bom, o princípio da publicidade é uma regra no processo penal e também no processo penal militar, e ele só pode ser restringido por garantia da ordem pública, né, de maneira fundamentada. Olha, põe em risco a segurança nacional, a segurança da comunidade, a segurança dos magistrados, das pessoas que estão participando. Então vamos restringir. Quando envolve também fatos relacionados ao direito à intimidade, né, e crianças, né, fatos relacionados à dignidade sexual das crianças também são hipóteses num processo penal que é vedada a publicidade. Regra geral, são públicos. Então, qualquer pessoa tem acesso, pode participar de uma audiência, né? Quem foi estagiário de direito, né, e já eventualmente pode ter participado de uma audiência de instrução e julgamento. O princípio do juiz natural, pessoal. Bom, se eu quero um processo que seja
constitucional, né, que respeite o devido processo legal, que ponha um freio, um limite, né, ao arbítrio do Estado, ou seja, que o Estado não puna de qualquer maneira que ele bem deseja aquele indivíduo, ele tem que ser um julgamento, né, conduzido por um juiz imparcial, certo? Um juiz competente e um juiz investido. Tá? Então, investido por quê? Porque passou num concurso, foi aprovado no concurso de provas e provas de títulos, com participação da OAB em todas as fases, né? É um juiz que não foi escolhido ali por vontade do governador, por vontade... Não. Um juiz que está investido na função jurisdicional. Além disso, ele é competente, né? A gente vai falar isso na aula de jurisdição e competência, ou seja, ele tem, certo, legitimidade, baseada em lei, para dizer o direito no caso concreto naquela situação. Então ele tem uma parcela da jurisdição. O que é a jurisdição? Dizer o direito, né? Aplicar o direito naquela situação. Não pode um juiz da vara de violência doméstica contra a mulher julgar um crime militar. Por mais imparcial que ele seja, por mais que ele tenha sido investido. Por quê? Porque ele não é competente para dizer o direito naquela situação. Então o juiz natural envolve isso. Um juiz investido, um juiz competente, e com essa competência definida anteriormente ao fato, certo? Não pode nomear um juiz para julgar uma causa após o fato. Isso aí violaria um juiz natural. Por quê? Decorre do princípio do juiz natural a nossa vedação ao tribunal de exceção. E, além disso, um juiz imparcial, ou seja, que não esteja, né, com nenhuma hipótese, né, de suspeição ou impedimento, que a gente vê aí no artigo 39 e 38 do Código de Processo Penal Militar. Não é amigo íntimo, nem inimigo capital de uma das partes, não funcionou como promotor ou autoridade policial no curso daquele processo. Tranquilo? E essa é a ideia do nosso juiz natural, que também se aplica ao promotor natural, ou seja, não pode criar um promotor para acusar, né, após o fato. E a busca da verdade real, que é um princípio que a doutrina diz que se aplica ao direito processual penal, certo? Não é a verdade real, porque a verdade real é praticamente impossível de você se obter, mas a menos a busca da verdade real acima da verdade formal, né? Além dos fatos, além daquilo que está nos autos do processo, deve-se observar, sim, né, a mais proximidade com a verdade real. Afinal de contas, você está trabalhando com a liberdade dos sujeitos, né, um dos direitos mais fundamentais da nossa Constituição. Beleza? Pessoal, feita essa introdução nos princípios constitucionais do direito processual penal, que também se aplicam ao processo penal militar, vamos entrar aqui, né, no seu primeiro tópico do seu edital, que é a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Certo? Vamos falar sobre as fontes do direito judiciário militar, sobre divergência de normas, sobre interpretação de normas processuais, isso é importante, tá? Suprimento de casos omícios, aplicação da Lei Processual Penal Militar no tempo e no espaço, aplicação intertemporal, isso aqui despenca principalmente em provas de processo penal comum, e na nossa prova de processo penal militar também pode ter uma boa incidência, porque você teve algumas alterações legislativas que podem impactar no nosso estudo. E a aplicação na Justiça Militar Estadual, a gente vai ver, né, quais são os casos que não se aplicam na Justiça Militar Estadual, execução, recurso, isso que está previsto na lei, tá? No Código de Processo Penal Militar. A gente vai ver também esse último tópico, essa é a nossa aula. Bom, há algumas figuras, pessoal, que são idênticas, certo, ao processo penal comum. Então são institutos jurídicos que você tem no processo penal comum e também tem no processo penal militar. Então as normas que dizem respeito à suspensão e impedimento são muito semelhantes. Os princípios constitucionais aplicam-se, né, todos os princípios constitucionais. Ação penal pública incondicionada, a regra da ação penal pública incondicionada é a mesma regra no processo penal militar. Inclusive é a regra full, né, pessoal? Não tem ação penal privada, não tem ação penal condicionada à representação. Lá na aula de penal militar a gente deu uma introduzida ali, falou, né, da hipótese de ter uma ação penal subsidiária da pública, mas isso por força da Constituição.
A prisão em flagrante, as hipóteses de prisão em flagrante, flagrante, né, próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido, são equivalentes nos dois processos penais. E as questões prejudiciais incidentes, tem também incidente de insanidade mental, né? Temos também a suspensão do processo quando tem algo relacionado a algo que tem que ser resolvido no juízo civil, também vai ter um impacto aqui no processo penal militar. Então, esses institutos são muito semelhantes. Se você domina eles, certo? Se você entende sobre eles no processo penal comum, você não vai ter dificuldade de entendê-los aqui no processo penal militar. Alguns outros institutos são muito parecidos, diz respeito à competência. O inquérito, né, tem características muito semelhantes, o inquérito policial militar de um inquérito policial comum. Né? A gente vai ter algumas coisas que são próprias da índole do processo penal militar, né, quando a gente fala de hierarquia e disciplina, mas são institutos que também se assemelham. Agora você vai ter coisas, né, que existem no processo penal comum, mas não existem no processo penal militar. Então a carta testemunhável, que é um recurso, né, um recurso quando não tem mais nenhum recurso cabível, é possível, né, que se faça essa carta testemunhável, né, muito desuso, né, a defesa acaba utilizando o habeas corpus na maioria das vezes, né, então, mas é um recurso que não tem. A fiança, pessoal, que é uma medida cautelar, né, para vincular o sujeito que foi acusado de um crime ao processo. Então o sujeito praticou um crime, vai responder o crime em liberdade, mas o juiz pode arbitrar uma fiança, né, como condição para que ele responda em liberdade. Lembrar que tem crimes que são inafiançáveis, os crimes hediondos, equiparados, né, são crimes inafiançáveis quando, né, a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Alexandre de Moraes, quando o crime admite a prisão preventiva, está presente os requisitos da preventiva, também não se admite fiança. Então, é bom ficar atento, né, a essas novidades. E fiança não tem no processo penal militar. Né? Lembra que eu falei? Militar não gosta de dinheiro. Tudo que é ligado a dinheiro, pena de multa, pena de prestação pecuniária, fiança, você não vai ver aqui no processo penal militar. A única coisa que você vê ali que aproxima, né, de alguma coisa disso é o confisco lá como medida de segurança patrimonial. Né? Bom, suspensão do processo. No caso do sujeito que é citado por edital, você tem lá a regra do artigo 366 que o processo fica suspenso, né, até que ele se apresente voluntariamente ou seja capturado. É uma das hipóteses, né, que devem ser fundamentadas para que ele seja preso preventivamente. Mas se suspender o processo, foi citado por edital, não foi encontrado, julgamento, meu amigo, vai ser sem a presença do acusado. Nomeia o defensor da ativa e siga lá a pelota. Tá? Não tem suspensão do processo, no caso citado por edital, aqui no processo penal militar. Não tem recurso especial ao Superior Tribunal Militar e não temos medidas cautelares alternativas à prisão previstas expressamente no Código de Processo Penal Militar. Então você não tem tornozeleira eletrônica aplicada aqui no Código de Processo Penal Militar, a medida cautelar de proibição de frequentar determinados lugares. Mas é lógico, né, que, a depender do caso concreto, o juiz pode aplicar algumas medidas compatíveis com a índole do processo penal militar. A gente vai ver sobre isso, mas fica atento. Tá? Se perguntar algo sobre medidas cautelares alternativas à prisão no âmbito do processo penal militar, expressamente no Código Penal Militar, você não vai encontrar. Ok? Bom, e temos aqui institutos que são próprios do direito processual penal militar, ou seja, que não existem de forma alguma no processo penal comum. Quais são eles? A prisão pelo encarregado do IPM. Pessoal, eu estou falando de uma hipótese de prisão, certo? Do indivíduo que está conduzindo uma investigação, uma autoridade policial militar. Imagine a situação de um delegado determinando a prisão de um sujeito, sem estar presente os requisitos da preventiva, sem estar em flagrante, sem ser prisão temporária, simplesmente porque está conduzindo uma investigação. É possível que isso ocorra? Não é possível. Mas no penal militar, você tem hipótese que está lá previsto no artigo 18, certo? Que é possível a prisão do encarregado. Mas isso aqui só vale para crime propriamente militar. A gente vai explicar, certo? Ao longo das aulas. Menagem, tá? É uma medida cautelar no direito processual penal militar que você não tem uma correspondência, né, idêntica lá no processo penal comum. Não é nada disso que você está pensando, tá? Eu sei.
apaga a baixaria, concentra aqui no estudo, meu irmão, olha para mim. Tá? Homenagem decorre de um termo romano, né, latim, que diz respeito a uma homenagem. Então, imagina a seguinte situação, lá no Império Romano, os militares, né, conseguiram a Pax Romana, não tem mais guerra com os bárbaros, né, Roma está em paz. E aí, quando está em paz, o militar vai fazer o quê? Merda, né? Aí vai brigar no bar, vai fazer algazarra na cidade. E aí, em homenagem àqueles militares que serviram ao exército do imperador, ao invés dele ficar preso num presídio comum, né, para prisão de criminosos comum, ele fica em uma homenagem. Essa era a ideia lá no Império Romano. E aqui, né, tem essa ideia. Ele vai se aplicar muito nos casos de insubmissão, de deserção. O sujeito ele fica com a liberdade restrita, mas fica dentro de uma unidade militar, ok? Então ele não fica preso no X lá na jaula, não. Ele fica dentro de uma unidade militar para guardar ali os desenrolados do seu procedimento, do seu processo penal, certo? Desaforamento para crimes não dolosos contra a vida. O que é isso, pessoal? No tribunal do júri, né, nos crimes dolosos contra a vida, lá no processo penal comum, é possível desaforar, né, quando tem uma circunstância que pode levar à insegurança dos jurados, dos juízes, dos promotores, certo? Uma grave comoção pública, um risco de imparcialidade do júri. Então é uma hipótese de desaforamento, né, dos crimes, ou seja, vai tirar o julgamento daquele foro, embora seja foro competente, do crime doloso contra a vida para outro foro, às vezes uma região contígua e tudo mais, né? Acontece que no processo penal militar, essa hipótese de desaforamento ela pode se aplicar a qualquer crime, não só os dolosos contra a vida. Qualquer crime é possível desaforamento. A gente vai ver, porque os julgamentos na justiça militar eles são colegiados. Então, às vezes, se você tem uma comarca muito pequena, né, então pense ali que você tem um crime militar numa cidade lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí você não tem oficiais suficientes para compor um conselho permanente de justiça, um conselho especial de justiça. Tem a questão da antiguidade. Então, o desaforamento, né, aqui no Distrito Federal você não vai ver isso, porque né, uma região pequena. Mas às vezes em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que vocês têm militares, né, você tem locais que têm unidades militares muito pequenas, né, é possível que se desafore o julgamento para outro foro ainda que não seja foro competente. Os conselhos de justiça militar, como eu falei para vocês, a gente vai ver que o julgamento na justiça militar, né, pode ocorrer pelo um juiz singular na justiça militar estadual, quando é um crime praticado contra civil, a gente vai ver isso aí. Mas a regra é que se instale um conselho de justiça. Um conselho especial de justiça, que é para julgar os oficiais, um conselho permanente de justiça para julgar as praças. Aqui, no processo penal militar, você tem algumas hipóteses de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Defesa. Você não tem, certo? Hipótese de requisição do ministro da Defesa. Hipótese de ministro da Justiça lá no processo penal comum. Da Defesa não, certo? Aqueles crimes do artigo 136 ao 141, crimes contra a segurança externa do país, certo? Também são institutos próprios, né, do processo penal militar. Então, por que eu estou elencando eles, pessoal? Porque eles são, com frequência, objeto, né, de prova, né? E aí, por isso que eu falei para vocês, olha, lá no começo da aula, olha, não estudou o processo penal comum? Não estudou penal militar, penal comum, penal militar? Dá uma paradinha, volta. Por quê? Porque a gente começa a nossa aula aqui já falando de alguns assuntos que você precisa ter um domínio da técnica, né? Um domínio de outros conteúdos para você realmente fixar e ter uma boa acepção. Não adianta nada você decorar, não aplica instituto inexistente no penal militar, no penal comum. Fiança. Aí, pô, você não sabe o que é fiança, né? Não entende qual é o conceito do instituto, tá bom? Então, essa parte introdutória, a gente falou de princípios e alguns institutos, né? Ora, que temos em comum no processo penal comum e no processo penal militar, horas que só existem no processo penal comum, ou aqueles que só existem no processo penal militar, tá bom? A gente vai encerrar o bloco aqui agora, e na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a aplicação da lei processual penal militar. Não sai daí, a gente já volta.